Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Oliveira, sou médico endocrinologista, membro do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a nossos bem, e é um enorme prazer participar desse Endo-Olimpíadas. O Endo-Olimpíadas foi um evento pensado por nós no departamento, visando unir a endocrinologia e toda a sua interface que existe com a prática de exercícios, naturalmente aproveitando o gancho das Olimpíadas de Paris. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar para vocês sobre autorização para uso terapêutico, a chamada AUT. O que será que significa AUT e qual a importância disso no cenário do doping e antidoping? A gente não tem conflito de interesse para essa apresentação. Vamos tentar seguir a seguinte agenda. Vamos falar sobre princípios de dopagem, vamos falar sobre a lista de substâncias proibidas, vamos dar alguns exemplos práticos, a maioria deles de atletas nacionais, e, por fim, os conceitos básicos de AUT, o que o endocrinologista precisa saber quando ele precisa solicitar uma AUT para o seu atleta do consultório. Então, é importante destacar que existe uma hierarquia das organizações relacionadas ao doping, e a organização principal é a Agência Mundial Antidoping, ou a WADA. Então, abaixo dela, a gente tem as federações internacionais, o Comitê Olímpico e as agências nacionais. No Brasil, essa agência nacional é a Autoridade Brasileira do Controle de Doping, ou ABCD. A ABCD, eu tenho um enorme prazer de fazer parte da Comissão de Autorização de Uso Terapêutico, junto com o doutor Rogério Friedman. Então, nós dois compomos a lista dos dois endocrinologistas responsáveis pelo parecer técnico de assuntos relacionados à endocrinologia, envolvendo a solicitação de AUTs. Então, pessoal, quando formos falar de doping, temos que ter em mente que é considerado doping, você precisa contemplar duas dessas três condições. Uma delas é que essa substância ou método possa aumentar artificialmente o desempenho esportivo do atleta, ou que essa substância ou método possa prejudicar a saúde do atleta. O exemplo aqui muito claro é a maconha. Ela não melhora a performance, mas pode prejudicar a saúde, então também faz parte. E, por fim, o uso de substâncias ou métodos que atentem contra o espírito esportivo do jogo. Tudo bem? Tendo duas dessas características, essa substância vai ser considerada proibida. A lista de substâncias proibidas ela é anualmente liberada pela UADA em outubro, e essa lista passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, vamos à lista. Essa lista, as substâncias ali alocadas, elas são classificadas de S0 a S8. A primeira delas é a S0. A S0 é fácil de guardar, são aquelas substâncias que não têm aprovação para uso humano, eventualmente substâncias de uso veterinário, enfim, essas substâncias que não são aprovadas para uso humano, naturalmente, qualquer substância nessa lista vai ser proibida, por óbvio. Em segundo, talvez a lista, uma das mais importantes, sabia que é a dos esteroides anabolizantes, né? Os esteroides anabolizantes, eles são proibidos durante todo o tempo. Vocês vão ver que há substâncias que são proibidas só durante a competição e há substâncias que são proibidas durante todo o tempo, tanto dentro quanto fora da competição. Essas substâncias S1, como os esteroides anabolizantes, são proibidos tanto dentro quanto fora da competição. Aqui a gente tem uma lista enorme de substâncias que se enquadram aqui. Eu vou chamar a atenção de umas que, infelizmente, a gente vê com uma certa frequência em receitas de pacientes que passam por nossos consultórios: oxandrolona e estanozolol, duas substâncias extremamente danosas e que são consideradas proibidas por serem esteroides anabolizantes. Aqui eu vou trazer alguns exemplos práticos para tornar a aula um pouquinho mais dinâmica. Esse é um jogador brasileiro que foi suspenso da NBA pela presença de testosterona e drostanolona, que é um outro esteroide sintético. Aqui, seguindo essa lista bastante grande, percebo os senhores que a gente tem também aqui a gestrinona. Gestrinona
muito badalada nesses chamados tratamentos modernos, hormonais, como, por exemplo, esses envolvendo o chip da beleza, além de todo o risco à saúde que existe, ela também é proibida em razão por ser um agente anabolizante. E, por fim, os moduladores seletivos do receptor de androgênio, proibidos no Brasil pela Anvisa, eles também fazem parte aqui dessa substância, dessa classificação S1, porque também tem a atuação sobre o receptor de androgênio, então vai permitir um ganho, um anabolismo maior, e por isso ele é proibido. Foi o exemplo do doping dessa jogadora do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos, onde ela testou positivo para a ostarina, uma substância que faz parte do grupo dos SARMs, que por sua vez fazem parte do grupo das substâncias S1. Quem tiver interesse sobre esse assunto, eu tive a oportunidade de participar de um programa sem censura, bastante bacana, e a gente conseguiu explicar da onde surgiu o uso dos SARMs, quais os riscos e por que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia era contra até que ele foi, de fato, suspenso. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, aponta aqui para o QR Code que consegue assistir esse programa na íntegra pelo YouTube. Bem, existem também outros hormônios que podem também promover vantagem competitiva e são proibidos em todo o tempo, como os agentes S2, que são, por exemplo, hormônios e peptídeos que não pertencem à classe dos hormônios esteroides, mas também vão ser proibidos. O exemplo clássico aqui é a eritropoetina, ou EPO, substância essa que, por estimular, em geral produzida pelo rim ou administrada de modo subcutâneo, vai estimular a medula óssea e incrementar a produção do setor eritroide. Então, é um tipo de doping buscado pelo mau atleta, por exemplo, de endurance, porque ao aumentar a produção de glóbulos vermelhos, certamente aumenta a capacidade de transporte de oxigênio, e isso tem repercussão na performance do atleta. Então, EPO é uma substância também proibida. Dentro dessa lista S2, então, os hormônios peptídicos e seus os hormônios peptídicos e seus fatores de liberação, como, por exemplo, aqui, o GH e o HCG. O HCG, por exemplo, é a gonadotrofina coriônica. Então, em razão de a sua similaridade molecular com a molécula do LH, ela acaba estimulando as células de Leydig testiculares a produzir mais testosterona, então acaba atuando como um agente também anabólico, por isso ele é proibido. O GH também se enquadra aqui. Mais um detalhe aqui sobre o HCG. É interessante alguns exemplos aqui pitorescos, né? Onde o atleta de basquete foi pego suspenso no antidoping por estar grávido. E essa outra matéria, americano tenta escapar do doping, sai grávido e é suspenso por 2 anos. Na verdade, o exame de gravidez, onde é feita a subunidade beta do HCG, é um exame que pode identificar também a presença de níveis, a presença da molécula de HCG, então é o mesmo exame de gravidez, daí esses casos inusitados de gravidez em atletas do sexo masculino, quando na verdade, quando na realidade é pelo uso exógeno dessas substâncias. E também um caso interessante que a gente pode destacar é que, eventualmente, a presença de um teste positivo para HCG pode, na verdade, ser um sinal de um tumor, como o caso do atleta Nenê. Ele testou positivo, quando na realidade não havia o uso de nenhuma substância ilícita, na realidade se tratava de um tumor testicular produtor de HCG. Então, isso também aconteceu com esse atleta do Flamengo, onde através de um teste positivo chegou-se à conclusão de que havia uma doença oncológica. Ainda no S2, como eu mencionei, o GH e os seus fatores de crescimento, né? O fator de crescimento tipo insulina e GF1 também é considerado proibido. E aqui a gente teve mais um exemplo nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde esse atleta brasileiro foi suspenso pela identificação de hormônio de crescimento, testou positivo para hormônio de crescimento. Então, são alguns exemplos reais, infelizmente a gente se depara. Bem, falamos do S0, falamos do S1, falamos do S2,
Vamos falar agora do S3, que também são substâncias proibidas durante todo o tempo. E aqui eu vou chamar a atenção dos agonistas beta-2, beta-2 agonistas, que são proibidos tanto dentro quanto fora de competição. Então, todos esses tratamentos para asma, essa bombinha de salbutamol, eles são proibidos. E a gente vai explicar mais à frente que, caso exista necessidade do uso e não exista nenhum medicamento alternativo, o médico não só pode, como deve, fazer uma AUD. A gente vai falar mais à frente. Ninguém vai deixar de tratar o seu paciente da melhor forma possível quando for necessário. S4, pessoal, inibidores da aromatase, anastrozol, letrozol e todos esses outros que pertencem a essa classe também são substâncias proibidas. Lembrando que, ao inibir a aromatase, eu tenho uma menor conversão de testosterona em estradiol, com isso a gente tem um aumento dos níveis sanguíneos de testosterona, que acaba sendo um problema. Um problema por ser considerado doping e por permitir uma vantagem àquele atleta. Dentro do S4, a gente tem também os SERM, né? Os moduladores seletivos do receptor do estrógeno, que também podem ser utilizados lá no tratamento da recuperação do eixo gonadotrópico em indivíduos que fizeram uso de esteroide anabolizante, mas uma substância proibida, ela nunca vai poder ser utilizada ou aceita para tratar um problema criado por outra substância proibida. Então, por exemplo, aquele indivíduo que desenvolveu hipogonadismo pelo uso de esteroide, embora o clomifeno possa fazer parte dessa terapêutica, conforme a gente tem no próprio livro das bens de manejo, de complicação de hipogonadismo pós-anabolizante, mas se esse hipogonadismo foi causado por uma substância proibida, no caso do anabolizante, o clomifeno também não vai ser permitido, porque o que gerou o problema foi uma substância proibida. Então, tem que ter muita atenção. Clomifeno também faz parte da lista de substâncias proibidas. Bem, vamos avançar agora para o S4, substâncias que impedem a ativação do receptor da ativina 2B. A gente tem agora, por exemplo, os inibidores da miostatina, por exemplo. Não temos ainda disponíveis, mas muito em breve a gente vai ter, em algum momento, talvez, a liberação do bimagrumab. Bimagrumab seria o inibidor da miostatina, onde tem o potencial de reduzir o tecido adiposo e aumentar a massa muscular, ainda que venha a ser, em algum dia, permitido, comercializado para uso terapêutico, ele já consta na lista de substâncias proibidas pela UADA, porque tem uma atividade anabolizante. Dentro do S4, a gente tem também as insulinas e alguns outros moduladores metabólicos, e aqui eu chamo a atenção que todo paciente com diabetes tipo 1, ele vai ser tratado com insulina, é óbvio, ele precisa ser tratado com insulina, e isso sempre vai ser permitido. O objetivo do sistema antidoping não é atrapalhar o tratamento de um paciente, e sim tirar o trapaceiro. Então, como não existe nenhum tratamento alternativo ao uso de insulina em pessoas com diabetes tipo 1, caso vocês tenham um paciente no consultório de vocês com diabetes tipo 1, normalmente mais jovem, criança, que precisa começar a insulina ou já está em uso de insulina, isso é autorizado. O que o médico precisa fazer é solicitar uma autorização de uso terapêutico. Ele trata o paciente e pode até, do ponto de vista retroativo, fazer essa solicitação, tudo bem? Então, todo paciente com diabetes tipo 1 ou qualquer outra doença cujo tratamento não haja nenhuma alternativa fora da lista de substâncias proibidas, como é o caso aqui da insulina, isso vai ser aceito, desde que feita uma solicitação de uso terapêutico. Aqui é o caso de um outro modelo de ginasta russa, que ela testou positivo pela trimetazidina, que seria um modulador metabólico. S5, diuréticos, vou passar um pouco mais rápido. Em geral, o diurético não vai melhorar a performance de ninguém, mas ele pode atuar como um agente mascarante, diminuindo ali a chance de detecção de substâncias proibidas. Exceções aqui, por exemplo, a drosperinona, que é um progestágeno presente em alguns anticoncepcionais, por exemplo, para tratar hirsutismo. Aqui seria uma exceção, não é proibido, mas os diuréticos
tiazídicos e de alça vão ser proibidos. Eles são proibidos durante a competição, tá? Então, a gente tem uma lista aqui de anfetaminas, a própria lisdexanfetamina, usada na endocrinologia no tratamento do transtorno de compulsão alimentar, é uma substância proibida durante competição. Tem que ficar atento a isso. E a própria cibutamina, que é utilizada nos consultórios de endocrinologia, também é proibida. Então, aqui a gente tem essa atleta de vôlei, nossa, bastante conhecida, ela chegou a testar positivo para cibutamina há um tempo atrás. E dentro dessa lista de estimulantes, lembrar que existem as exceções. Então, o café não faz parte da lista de substâncias proibidas, inclusive o suplemento à base de cafeína, ele é permitido e é um dos mais ergogênicos utilizados pelos atletas de alta performance, tudo bem? S7, proibidas em competição. A gente tem outras substâncias, por exemplo, narcóticas, analgésicos, à base de morfina. Eles vão ser proibidos em competição, metadona, morfina e vários outros dessa classe, tá? E o S8, que são os agentes canabinoides. Então, o uso da cannabis é proibido, só que é importante destacar que existe uma exceção a essa regra, que o canabidiol ele foi removido dessa lista, então hoje cada vez mais comum esse mercado envolvendo o uso do canabidiol. Então, o canabidiol não mais é proibido, mas a cannabis sim, porque contém o THC, tetraidrocannabinol. Então, tem que ficar atento, porque produtos de origem herbária pode eventualmente estar contaminado com alguma outra substância, como por exemplo THC. O CBD puro, isolado, esse não é mais proibido. Aqui a gente tem um exemplo desse atleta nosso, famoso, que testou positivo pelo uso da cannabis há um tempo atrás, né? E, para finalizar, o uso dos corticoides, né? Essas substâncias, elas são proibidas em competição, tudo bem? Qualquer corticoide por via injetável, oral ou retal vai ser proibido durante a competição e, caso exista essa necessidade, o médico precisa solicitar a autorização de uso. Lembrar que os corticoides de uso inalatório, tópico, eles não são proibidos, então pomada, colírio, gotas otológicas aqui não seria nenhum problema, tudo bem? Tanto corticoide inalatório quanto corticoide tópico. E algumas substâncias vão ser proibidas em esportes específicos, por exemplo, esporte onde o tremor pode causar, a ausência do tremor pode trazer algum benefício competitivo, como por exemplo tiro ao alvo. Aqui os beta-bloqueadores vão ser proibidos nesse sentido. Então, o que é autorização de uso terapêutico, pessoal? Quando uma substância que o médico precisar prescrever para aquele paciente fizer parte daquela lista de substâncias proibidas e o médico entender que o paciente precisa daquilo, ele tem que pedir uma autorização. Então, se essa substância não for proibida, por exemplo, levotiroxina, não é proibida. Você pode prescrever e não precisa se preocupar com isso. Caso essa substância seja proibida, a gente vai buscar saber, será que ela está tratando alguma condição causada por outra substância proibida? Foi o exemplo do clomifeno. Hipogonadismo por esteroide é proibido, então o clomifeno também vai ser proibido, ele não vai ser concedido. Outra dúvida importante, tem substituto? Caso, por exemplo, o paciente tenha hipertensão e tenha substituto ao uso do diurético, ele pode usar, por exemplo, o inibidor da ECA. Então, se houver substituto à altura, essa AUT não vai ser concedida. Mas, se não houver não houver substituto e for uma situação imprescindível à saúde do paciente, como, por exemplo, a insulina no diabetes tipo 1 ou um agonista beta-2 no tratamento da asma, sim, vai ser solicitada essa AUT e ela vai ser concedida se entendida que não existe nenhuma alternativa para tratar aquela doença, alternativa a essa que não consta na lista de substâncias proibidas. Tudo bem? Então, isso aqui é um template, né? Vocês entram no site da ABCD, vão preencher todos os dados do atleta, tem uma parte que você vai preencher a substância, por exemplo, aqui, insulina glargina, 14 unidades, uma vez ao dia subcutâneo. Insulina asparte, 4 unidades, 3 vezes ao dia. E isso vai ser submetido à comissão, eu e o Dr. Rogério vamos avaliar, e certamente
quando procedente, vamos autorizar. Então, para a gente avaliar e autorizar, não pode ter nenhum substituto para esse medicamento, a condição patológica deve ser suficientemente impactante na condição de saúde do paciente, o resultado do tratamento aplicado não pode elevar a performance a níveis suprafisiológicos e o tratamento em questão não pode ser usado para tratar uma condição causada por uma substância proibida, como eu mencionei. Existem situações de urgência e emergência, tratem sempre seu paciente da melhor forma em situações de urgência e emergência, seja uma hiperglicemia, seja uma crise de asma, e conforme for nessas situações, você pode fazer uma AUT depois, que é a AUT retroativa. Aqui uma sugestão, quem gosta do assunto, de assistir ao Ícaro, né, que é um programa da Netflix que fala sobre todo aquele programa de tentativa de burlar o sistema antidoping, fala da questão da Federação Russa, muito interessante, tá? E esse é um livro também, o Protocolo Russo, onde esse médico, atualmente residente nos Estados Unidos, denunciou todo o esquema do governo russo e a Federação, Comitê Olímpico Russo, tentando burlar o sistema antidoping. Pessoal, com isso eu termino essa nossa apresentação. Agradeço, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco sobre esse assunto. E esse aqui é o meu contato da rede social, do Instagram, ricardooliveira.endocrinologia. Tendo alguma dúvida, eu também vou estar disponível por lá, tá bom? Muito obrigado, pessoal.